Rudeus pensava que Roxy estava grávida, porque a Elinálise disse isso para ele. E ele falou isso para a Sylph, que passou a pensar que Roxy também estava grávida, ou seja, criou uma confusãozinha ali em cima da mentira da Elinálise. Por outro lado, quando Norne ficou insuportável enquanto atacava Roxy com sua hipocrisia, Sylph não só foi gentil com ela, mas ela brigou com Norne mandando que ela ficasse quieta e parasse de falar por ela. E essa, sem sombra de dúvidas, é uma cena que eu senti falta no anime. Junto disso, sejam mais cenas, detalhes, informações e diálogos, muita coisa ficou de fora deste último episódio da segunda temporada de Mushoku Tensei. E é claro que eu venho falar para vocês, mas antes disso, se inscreve aqui no canal se você não for ainda, porque a sua inscrição ajuda demais o meu trabalho, rapaziada. Ela não demora nem um minuto e apenas um cliquezinho. Se inscreve aí e me ajude. Deixe o gostei também para apoiar o vídeo e agora vamos para o conteúdo. Ao chegar em Sharia, Rudeus não começaria a correr desenfreado do nada. Ele começaria acelerando o passo, o que fez Gizzy perguntar o que estava de errado com ele, já que Rudeus estava com um semblante meio pálido. Parecia que ele tinha visto um fantasma aqui, até perguntando se ele precisava de uma desintoxicação, talvez ele estivesse envenenado ou no charme de uma sucubus, alguma coisa assim. E enquanto o grupo conversava sobre para onde eles iriam agora, é que Rudeus começaria a correr, deixando todo mundo para trás. Até que ele tropeçou e quase caiu, mas Elinálise correu junto com ele e o pegou por trás, não permitindo que Rudeus caísse. E então ela perguntaria o que está acontecendo, já que ele está em pânico há um bom tempo. Rudeus aqui demorou um pouco para responder, procurando as palavras certas, até que ele finalmente diz que acha que Sylph está em apuros. Ele não tinha nenhuma base para isso, apenas a sensação de que Sylph estava em apuros e ele precisava correr para ver ela. Então ele voltou a andar rapidamente, querendo aliviar sua ansiedade o mais rápido possível, onde aqui várias coisas se passavam pela cabeça de Rudeus o que poderia estar acontecendo, vários cenários bem ruins, enquanto ele torcia para nada disso realmente estar ocorrendo. E então, chegando em casa, na porta, Rudeus tiraria sua chave para destrancar a porta e não conseguiria, até que então a Elinálise chegou ali e falou, talvez ele esteja aberta. Aí Rudeus tentou abrir a porta e ela abriu, e assim ele finalmente entrou em sua casa. E com isso nós podemos ver o estado em que Rudeus se encontrava. Ele estava tão desesperado e em pânico, com tanto medo, de que ele nem sabia como abrir sua própria porta. É assim que o estado mental do Rudeus está bagunçado ainda, ele estava completamente em pânico, ele não estava raciocinando direito, ele só sabia que queria ver se sua família estava bem. Quanto à conversa dele com Aisha, Sylph e os demais, o anime adaptou muito bem essa parte, com o Rudeus ficando aliviado de que o arrependimento que o Hitogami disse que ele teria foi apenas a morte de Paul e nada mais. E com a chegada de Rudeus, Aisha foi buscar a Norne, Roxy correu para buscar os outros e Elinálise ficou, mesmo querendo correr para ficar com Cliff. E nesse meio tempo, enquanto todos se reuniam, Rudeus conversou com Sylph. A gravidez dela estava indo muito bem e todo mundo estava perfeitamente bem também. Embora tenha acontecido um incidente na escola há alguns dias atrás, foi Nana Roche inclusive quem resolveu isso, então está tudo tranquilo. E isso fez Rudeus pensar que realmente alguma coisa mudou na Nana Roche, já que ela está ajudando pessoas fora do seu laboratório. Nesse meio tempo, Aisha decolou no seu hobby de jardinagem, tendo várias plantas novas em seu quarto, enquanto a Norne está se tornando uma idol na escola praticamente, tendo um fã-clube apenas dela. A única exceção é Badgad, que continua desaparecido, então ninguém sabe onde ele está ou como ele está. Assim, realmente, ele é meio que uma incógnita até o momento. Embora no final do episódio tivemos uma cena onde deixa claro o que ele está fazendo neste momento ao lado do nosso grande Super Red. E é então que o grupo chegaria em casa, com todos cumprimentando Sylph e Gizzy dizendo que se não fosse pela avó safada dela, ela seria uma garota perfeita. Aqui, Sylph ficaria bem feliz ao encontrar Lilia, já que em sua infância foi Lilia quem a ensinou tudo relacionado a tarefas domésticas e cozinha. Logo, ela tentaria falar com Zenith, então perceberia que algo estava estranho e notaria a falta de Paul, fazendo então o clima pesar. E com o clima pesado, eles esperaram pela volta de Norne e Aisha para contar as novidades. E então, com elas voltando, Rudeus explicou tudo como nós já vimos acontecer no anime. Antes da conversa, porém, Aisha serviria chá para todos, coletaria suas bagagens, casacos e fez um trabalho impecável na recepção de
todo mundo ali, e Lilia apenas observou Aisha trabalhando. Quando a filha terminou, Lilia comentaria que parece que Aisha está cumprindo de maneira excelente suas tarefas, e não está causando problemas para Rudeus, mas lembraria Aisha de que foi Rudeus quem salvou ela, então é bom ela ter isso em mente quando continuar trabalhando para ele. E Aisha apenas concordaria com isso, sendo uma conversa estritamente formal e nada como uma conversa entre uma mãe e uma filha que passaram um bom tempo sem se ver. E então em seguida temos a conversa como o anime mostrou. Mas uma coisa que mudou e não é muito importante, mas é interessante, é que após Norne escolher a espada favorita de Paul, Aisha pegaria a sua espada curta e Rudeus ficou com a sua armadura, que era um peitoral de ferro e não manoplas. Mas embora o peitoral ficasse com ele, Zenith pegou a armadura dele para ela, seja de maneira inconsciente ou consciente. Rudeus pensa com isso que talvez Zenith ainda seja ela mesma, pensando que a essência dela talvez continue sendo a mesma. Ao falar sobre a condição de Zenith e como pretende a acolher em sua casa, Rudeus aqui se pergunta, pensa consigo mesmo, se ele teria feito a mesma coisa com seus pais em sua vida passada, caso eles tivessem envelhecido e ficado acamados, o que provavelmente era um não, né, porque naquela época ele era um maluco. Originalmente, Lilia planejava alugar um alojamento separado para não atrapalhar a vida da família, mas Rudeus rejeitou isso. Ele não permitiria que elas morassem em outro lugar e nem Paul permitiria isso em primeiro lugar. Eles eram uma família e juntos iriam cuidar da Zenith e não apenas ela em outro lugar. E embora ninguém tenha discordado disso, Rudeus também não aceitaria. Ele pensou que se alguém tivesse discordado, ele definitivamente não iria aceitar um não. Com a morte de Paul, agora cabia a ele proteger Zenith e todo mundo que é da família irá ajudar nisso. Na hora que Aisha pergunta se Lilia também irá morar ali com eles, um detalhe é que a cara dela estava confusa e ansiosa, fazendo Rudeus se perguntar se Aisha não via a Lilia como um espinho no seu sapato, já que a Lilia criou a Aisha de maneira bem rigorosa e disciplinadora. Na cabeça dele, Aisha provavelmente gostaria de viver longe da sua mãe, mas então com um empurrãozinho de Norne, a Aisha meio que abraça a Lilia, mostra que surpreendentemente gosta da sua mãe, embora obviamente elas tenham suas desavenças, então mesmo que a Aisha não goste completamente de Lilia, ela ainda ama sua mãe de algum jeito. Na hora das despedidas, Sierra e Vieira pretendem ir para Asura se encontrar com outras pessoas do esquadrão de resgate e busca, fazendo Rudeus se lembrar que a família de Zenith era quem bancava esse esquadrão, de certa maneira, né, porque a família de Zenith, a mãe dela é uma desgraçada. Mas Rudeus pensa que seria bom pelo menos mandar uma carta dizendo que a filha deles foi encontrada, embora não tão salva, né, porque Zenith não é mais aquela Zenith. Quanto a Giz e Talrand, eles pretendem voltar para Asura para trocar seus tesouros e moedas, e Giz até mesmo ofereceria levar os tesouros de Rudeus para trocar lá, embora ele pretendesse obviamente jogar um pouquinho com o dinheiro do Rudeus, não se esquecendo de fugir depois. Agora passando para a conversa com Sylphie sobre Roxy, uma adição a essa conversa que o anime não te mostrou é que o tatu que Rudeus trouxe de Begarit, que agora se chama Dilo, está deitado com eles naquela sala, bem próximo da lareira, aproveitando o calorzinho quentinho de lá. Agora, sobre a conversa que aconteceu, as partes importantes como um todo, o anime adaptou muito bem. Mas algo engraçado que o anime não te mostrou é que ao se ajoelhar e pedir desculpas, Rudeus diria que Roxy está grávida, e ele precisa assumir a responsabilidade por causa disso. E por que ele falou isso? Porque foi uma tática da Elinálise. Anteriormente, durante a viagem, Elinálise falou para Rudeus que Roxy estava grávida, que ela estava atrasada, para fazer com que Rudeus se aproximasse dela, meio que dizendo para Rudeus assumir a responsabilidade por Roxy. Então meio que a Elinálise armou a armadilha para jogar o Rudeus em cima de Roxy, e a Roxy nem sabia disso, ela não sabe que Elinálise disse que ela está grávida. Agora, sobre a explosão de Norne, todos nós já sabemos que ela falou tudo isso, mesmo que o seu pai tivesse duas esposas, mesmo que ela não falaria essas coisas para Lilia ou para Aisha, tanto que depois ela se desculpa com Aisha ao perceber que ela literalmente meio que negou a Aisha da família, mas enfim, não vou entrar em detalhes sobre essa explosãozinha da Norne. Mas enquanto Norne atacava Roxy com suas palavras, Rudeus tentou parar ela, mas ela gritou mandando que ele calasse a boca. Aqui Rudeus sentiu vontade de dar um tapa na Norne, mas ele pensa que não tem o direito de fazer isso, e se sentiria uma escória completa caso o fizesse,
então ele se segurou, mas sim, ele queria dar um tapa na Norne e mandar ela calar a boca. E quando Sylvie se levanta para impedir que Roxy fosse embora, quando Norne pergunta para ela por que ele está fazendo isso, Sylvie apenas pediria que Norne ficasse quieta. Não foi como no anime que ela falou: Norne, eu sei que você está fazendo isso para o meu bem, mas calma. Não, a Sylvie foi bem direta. Ela falou: Norne, por favor, fica quieta. Sylvie diz que Norne está sendo muito dura durante todo esse tempo e ela mesma nunca expressou nenhuma objeção quanto a isso. E Norne ficou paralisada, sem palavras com o que dizer, porque a Sylvie foi implacável aqui. Quanto à sua conversa com Roxy, Sylvie diz que o Rudeus é um pervertido, então ela sabia que uma hora ou outra ele iria dormir com outra pessoa, mas ele é muito fiel, então ele traria essa pessoa para casa para se casar e entrar na família. Mas ela diz que esperava que ele fizesse isso com Linia, Porcena ou Nana Roche, e não com outra garota. Mas sim, Sylvie já estava se preparando para o caso de que Linia, Porcena ou Nana Roche entrassem na família. Tanto que é por isso também que o Hitogami disse que se ele ficasse em Hanoa e fizesse algum avanço em Linia ou Porcena, provavelmente estaria tudo bem, porque Sylvie já estava se preparando para isso. Sylvie ficou chocada com as notícias de Paul e Zenith, e por isso se esqueceu da possibilidade de Rudeus atrair, e por isso que ela ficou surpresa com essa revelação. Mas ela não achou ruim, ela apenas ficou surpresa. Ela tinha esquecido da possibilidade, mas não é que ela ficou: ah, eu não quero isso. Não, ela ficou tranquila. Ela disse que isso explica os olhares que Roxy tem dado para Rudeus, a expressão ansiosa em seu rosto, os olhos de uma mulher apaixonada. E logo, Sylvie aceitaria Roxy na família, como nós vemos no anime. Em seguida, teríamos algumas falas da Norne sobre não aprovar, mas que irá aceitar isso, e o pedido dela para que Rudeus a treinasse na arte da esgrima. Depois disso, Sylvie, Roxy e Rudeus conversariam sobre como as coisas funcionariam entre eles, a ordem de passar as noites juntos, como que eles distribuiriam o tempo entre eles e tudo mais. E quando Sylvie traz o assunto de que Roxy está grávida e eles precisam planejar isso, é quando ela fala que na verdade ela não está grávida, ela apenas não achou a oportunidade de corrigir isso antes, já que a conversa estava muito tensa. E quando ela fala isso, Rudeus percebeu que Elinalys o atraiu direto para a armadilha. Então, mais tarde, quando sobrou apenas Sylvie e Rudeus juntos, ela comentaria que quando ele pediu para conversar com ela ao lado de Roxy, por um momento ela pensou na tragédia de que Rudeus não pudesse mais a amar e quisesse que ela fosse embora. A Sylvie aqui estava com uma sensação ansiosa, pensando que Rudeus não voltaria para ela, uma espécie de mau presságio, e ainda bem que não foi concretizado. E assim nós passamos alguns dias e as coisas se acalmaram. Zenith tomou para si um dos outros 4 grandes quartos da mansão, tendo gostado dele e se recusando a sair dele. Rudeus também a levou para um dos melhores médicos em Hanoa, mas ele infelizmente lavou as mãos e não tinha nada que pudesse fazer com a tecnologia atual do mundo. As coisas com Sylvie continuaram bem e Rudeus continuou sendo um pervertido com ela, mesmo não podendo fazer muitas coisas, embora ele lamentou que agora, com apenas uma mão, ele só poderia palpar um de cada vez. Quanto a Roxy, ela pegou um dos menores quartos da mansão e se tornou uma professora na universidade, conseguindo o emprego que anteriormente ela disse que queria ter, basicamente o emprego dos sonhos dela. E quanto ao parto de Lucy, foi bem tranquilo, com Sylvie rindo do pânico de Rudeus e de como a Aisha de vez em quando levava um tapa da Lilia quando começava a rir do seu irmão. E então, passando rapidamente para o cemitério, o anime adaptou tudo isso muito bem, com poucas coisas deixadas de fora, mas nada muito relevante. Primeiramente, Giggsy e Talhand, junto com os outros, já visitaram o Paul anteriormente, tendo bebido e conversado com o túmulo até caírem bêbados. Também houve os pensamentos de Rudeus sobre como teria sido se Paul tivesse vivo e Zenith não tivesse perdido sua memória com toda a família junta e reunida. Ao comentar sobre Roxy ser sua esposa, Rudeus fala que deseja que, quando ele tiver uma filha com Roxy, ela cresça saudável com Lucy, assim como a Norne e a Aisha. Rudeus aqui não quer criticar como Lilia educou a Aisha, mas para ele quer que suas duas filhas cresçam iguais, não sendo uma melhor que a outra por causa da mãe de quem nasceu. Não, Rudeus quer que suas filhas sejam iguais, uma família em pleno direito, diferente desse pensamento da Lilia de que a Aisha é uma empregada. E durante sua conversa com a Lápide, Rudeus pôde ver o sorriso malicioso de Paul durante a conversa, sentindo o sorriso do seu pai que ele daria caso estivessem conversando, sendo uma cena muito emocionante e bonita. E é com isso que hoje nós encerramos a segunda temporada de Mushoku Tensei. Comente aí embaixo
embaixo o que você achou de tudo isso, se gostou, se não gostou, seus pensamentos sobre esse último episódio emocionante, ou comenta qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. Se viu até aqui, se inscreve no canal para me apoiar e ajudar no meu conteúdo, porque para assistir tudo isso, de alguma coisa você gostou, e se você gostou, considere me ajudar e se inscreve aqui no canal. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo, e agora eu fui.